Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Juliana de Língua Portuguesa. Iniciaremos a nossa aula sobre o conteúdo cartas. Bem, a carta é um meio de comunicação. Isso. E as cartas de reclamação e de solicitação pertencem à modalidade argumentativa, cuja finalidade é buscar soluções para uma problemática instaurada. Isso. E aí, nós vamos começar falando um pouco sobre a carta de reclamação. O que é a carta de reclamação? A carta de reclamação é um instrumento de que dispomos sempre que considerando sermos vítimas ou testemunhas de uma injustiça. Não está ao nosso alcance qualquer outro meio que nos permita tomar posição ou exigir uma reparação. Ela tem uma finalidade de fazer uma reclamação, expor uma queixa formulada devido a um erro ou uma negligência, que causam uma insatisfação ou a um fato considerado injusto. Então vamos lá. Nesse sentido, seja para apresentar reclamações acerca de uma situação voltada para você ou para a comunidade, ou também para fazer um outro tipo de solicitação, as cartas estabelecem uma comunicação. E também a carta de reclamação, ela tem esse objetivo de reclamar um problema que foi ocorrido a um determinado destinatário. E esse destinatário, ele vai ter o poder de resolver essa situação. Agora, vamos observar. Ela vai iniciar com uma saudação, uma exposição do assunto, uma fundamentação dos direitos do reclamante, pedido de reparação ou de compensação e a despedida. Bem, atualmente as cartas elas tomaram uma nova dimensão com a era digital. Hoje é muito comum enviar essas mensagens, de reclamação ou de solicitação através por e-mail, via e-mail, por tratar-se de uma agilidade muito maior. Além disso, a mídia digital também refere a toda essa comunicação feita através de internet, de sites, de Facebook ou Instagram. Mas tanto a carta escrita à mão ou o e-mail, eles apresentam essas semelhanças na estrutura. Uma saudação, uma exposição, uma fundamentação, o seu pedido e a despedida. Aqui temos a oportunidade de observar a estrutura de uma maneira prática. Observe, Maringá, 17 de novembro de 2014. Senhor Presidente da Câmara dos Vereadores de Maringá, venho por meio desta reclamar das árvores caídas ao longo da avenida principal, Avenida Colombo, pois as mesmas estão nos canteiros. As árvores estão atrapalhando as passagens dos pedestres. Eles estão com dificuldade de atravessarem os canteiros e muitas mães têm que rodeá-los com um carrinho de bebê e estão andando na rua, correndo muito perigo para eles. Também os motoristas não estão podendo estacionar os seus carros perto do seu trabalho, por causa das árvores caídas nas ruas. Peço, na medida do possível, retirem as árvores caídas, devido ao temporal do último final de semana. Atenciosamente, Aline Viscontini Lopes. Bem, aqui nós podemos observar a data, isso, a menção da data e do local. Então, vamos lá. Data e local. Depois tem uma saudação, a forma como foi dirigida ao destinatário. E aqui nós começamos com venho por meio desta.
Bem, aqui é a descrição, sim, é a exposição clara, ó. Exposição do assunto, tá vendo? E já no final, eu tenho o pedido de regularização. Ó, peço, tá claro. E finalizo com o nome, assinatura de quem escreveu essa carta de reclamação. Prosseguindo, nós vamos falar um pouco agora sobre a carta de solicitação. Sim, a carta de solicitação. Ela faz parte das cartas comerciais. Isso. E ela deve possuir alguns detalhes que são importantes e remetem à empresa. Olha lá, o timbre, isso, iniciais do departamento, número da carta, local e data também, destinatário, referência, assunto, saudação. Perceberam? Algumas coisas vão ser comum à carta de reclamação. Mas o objetivo dessa carta de solicitação é o quê? O objetivo dela, como o próprio nome já diz, solicitação, não é mesmo? É fazer um pedido, isso, ao destinatário, é solicitar algo. E aí algumas informações, então, sobre esse gênero da carta de solicitação. Como que, então, essa carta vai se apresentar? Bem, ela é uma carta formal, em que o emissor, ele vai formalizar um pedido ao destinatário. Diferente de uma carta de reclamação, o produtor da carta de solicitação, ele não necessariamente considera que tem um direito assegurado, mas ele acredita que o seu interlocutor, ou seja, quem vai receber a carta, poderá atendê-lo. Por isso, além de explicitar a solicitação, deve ter também uma base argumentativa. Isso. O significado, né, de explicitar, observem aqui o termo, ó. Explicitar. Bem, quando a gente está falando de explicitar, eu estou falando de tornar claro isso. É retirar todo o sentido que for ter duplo sentido, ou seja, for ambíguo. Então, explicitar é deixar de forma mais clara possível. Agora, prosseguindo, vamos observar então as características da carta de solicitação. Lembrem-se disso. Geralmente é o uso da primeira pessoa. Sim, primeira pessoa. Nós estamos falando do eu, primeira pessoa do singular, e o nós, que é primeira pessoa do plural. Tem também a característica da persuasão, isso, e a argumentação. Isso aí. Essa persuasão e essa argumentação é o que você vai colocar na sua carta e vai comprovar que você tem a razão. Os argumentos apresentados, eles devem ser reais e consistentes, sempre verdadeiros. A presença do destinatário e o remetente. Quando eu falo de destinatário, eu estou falando para quem a carta vai ser dirigida. Quando eu falo de remetente, é quem escreve a carta. Também tem a característica do pronome de tratamento adequado ao destinatário. Bem, quando eu falo de pronome de tratamento, são aquelas palavras usadas com o objetivo de dirigir-se a alguém de maneira adequada, referindo-se a outra pessoa com a substituição aí de não usar o nome, mas colocando um pronome para estabelecer essa interação aí no processo comunicativo. E considerando a posição social do interlocutor. Já já nós temos aqui alguns pronomes, nós teremos a oportunidade de analisá-los. E a linguagem? A linguagem, ela precisa ser clara e objetiva. E também a linguagem é a linguagem culta padrão da língua portuguesa. Precisa ter essa formalidade. Preciso também observar os elementos de coerência e coesão, estabelecer essa relação de sentido, utilizando os conectivos corretos. Usar um tom afirmativo e imperativo. Evitar o uso de eu acho, eu penso, eu acredito,
pois transmitem uma imprecisão, uma insegurança. Aqui também temos mais alguns pronomes de tratamento, destinado também às pessoas. Agora vamos para a estrutura geral de uma carta de solicitação. Observe, temos aqui a data, não é mesmo? O local, que é o espaço temporal. Temos o vocativo, isso, aquele chamamento para quem você está direcionando a sua carta. E o corpo textual, que vai estabelecer aqui nesses 4 parágrafos. E a despedida. Então vamos para um momento aqui prático, observando realmente uma carta aqui de solicitação. Observe, temos o timbre da empresa, né, o departamento de vendas. Para quem ela foi destinada? Ao diretor do departamento de faturamento. Aí o nome logo abaixo, João Severino da Costa. Recife, 14 de fevereiro de 2009. Prezado senhor, solicito a esse departamento, do qual, olha lá o pronome de tratamento, é diretor, que tenha a gentileza de enviar-me a tabela de faturamento do último mês, a fim de que possamos conferir algumas vendas realizadas. Então aqui, ó, observem a estrutura adequada, lembram? Tudo que foi falado anteriormente, ó. Aqui a data, o local. Olha o corpo do texto aqui, pessoal. Olha, alunos. Aqui nós temos o corpo do texto. Seguindo, olha, finalizando já. Antecipo-lhe meus agradecimentos, certo de que serei prontamente atendido, dada a eficiência dessa sessão. E aqui encerra, ó, com um termo, subscrevo-me. Isso. Dessa forma, esse termo, ele significa, né, que escrevo por baixo o meu nome, ou seja, ponho a minha assinatura. E aqui está a assinatura dele, ó, chefe do departamento que fez essa solicitação. E aqui nós finalizamos a nossa aula sobre cartas. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um abraço, fiquem com Deus.